na prática. Vamos supor aqui então que a gente está montando um hotel, tá? Na hora que a gente começa a montar um hotel, a gente começa ali com os investidores colocando o dinheiro na empresa, tá? Logo após uma subscrição do capital social, que é quando o investidor chega e fala, olha, eu estou colocando dinheiro na empresa, estou colocando tanto, vou colocar esse valor aqui agora, vou colocar esse valor no caixa. Então, supondo que os investidores acabaram de colocar 8 milhões e 200 mil reais no caixa da empresa através da subscrição de capital social. Quando a gente coloca 8 milhões e 200 mil reais na empresa, no caixa, eu posso dizer que eu passo a ter então 8 milhões e 200 mil reais de recursos a mais na empresa. Onde estão esses recursos? Estão lá no caixa. Então eu vou registrar ali no meu ativo, onde eu registro os bens e os direitos, ou seja, os recursos da empresa, vou registrar ali no caixa 8 milhões e 200 mil reais, os quais foram providos pelo investidor. E aí vem uma regrinha fundamental da contabilidade, que é todo movimento que a gente faz tem duas pontas. Então não basta simplesmente falar que a empresa tem 8 milhões e 200 mil reais de recurso. Afinal, esses recursos vieram de alguém, então tudo que ela tem, ela deve. E ela deve para quem? Para o investidor. Portanto, a gente vai fazer esse registro do quanto ela deve lá no patrimônio líquido, que é a parte que ela deve para o investidor, numa conta chamada capital social. Agora, vamos imaginar que a empresa ainda precisa de mais dinheiro para começar a operar. O investidor não tem condições de colocar mais dinheiro, a empresa vai lá até o banco e faz um empréstimo bancário no valor de 4 milhões de reais. Esse dinheiro vai direto para o caixa. Se ele vai direto para o caixa, ali ao invés de eu ter 8 milhões e 200, eu passo a ter então 12 milhões e 200 mil reais. Em contrapartida, a empresa está devendo esse dinheiro para alguém. Para quem? Para quem proveu o dinheiro. Quem foi? O banco. Então a gente vai registrar ali lá na nossa conta do passivo, que são todos os deveres com terceiros, uma conta de empréstimos, onde você passa a dever 4 milhões para o banco. Agora vamos supor que a empresa faz a aquisição de um edifício, tá? Então o nosso hotel ali vai começar a funcionar, eles compram um hotel no valor de 11 milhões e 800 mil reais. De onde saiu esse dinheiro? Supondo que for um pagamento à vista, esse dinheiro sai do caixa. Então a primeira coisa que acontece é reduzir o nosso caixa em 11 milhões e 800 mil reais, que passa a valer apenas 400 reais. E para onde vai esse dinheiro? Eu passo a dever alguma coisa para alguém? Não. Passo a dever mais para o investidor? Não. Esse dinheiro passa a ser um recurso imobilizado da empresa, é um prédio. Então a gente vai registrar ali uma conta de imobilizado no valor de 11 milhões e 800 mil reais. Agora vamos supor o seguinte, a empresa começou a operar, o nosso hotel começou a funcionar e durante o período aqui em questão, foram contabilizadas receitas com diárias pagas à vista. Ali os hóspedes se hospedaram, todos eles pagaram à vista 10 milhões e 300 mil reais. Se eles pagaram à vista, para onde que vai esse dinheiro? Esse dinheiro vai para o caixa. Então, um caixa meu que era ali de 400 mil reais passa a ser de 10 milhões e 700 mil reais. Bom, e agora, como é que a gente faz isso? São dois movimentos que a gente tem que fazer. O primeiro movimento ali com a receita de diária, é fácil a gente colocar, porque foi pagamento à vista, vai lá para o caixa. E a receita? O que é a receita? A receita é aquilo que a empresa ganhou. Se aquilo que a empresa ganhou, a gente vai demonstrar ali no nosso DRE. No DRE é onde a gente mostra o que a empresa ganhou menos o que a empresa gastou. E o que a empresa ganhou menos o que a empresa gastou é igual ao lucro. Como até agora não falamos em nenhum gasto, não falamos nem em custos e nem despesas, somente tem uma receita de 10 milhões e 300, podemos dizer que o lucro é igual a 10 milhões e 300 mil reais. E a quem pertence esse lucro? Quem tem direito a esse lucro? Os investidores. Portanto,
a gente abre uma conta lá no patrimônio líquido de lucros acumulados no valor de 10 milhões e 300 mil reais. Agora, se a gente for ver e fazer as contas, a gente vai ver exatamente que o total do meu ativo, os 10 milhões e 700 em caixa, mais 11 milhões e 800 de imobilizado, vai dar 22 milhões e 500, que é exatamente o igual ao passivo mais o patrimônio líquido. Então, se a gente somar ali o nosso passivo, 4 milhões, mais 8 milhões e 200 no patrimônio líquido, mais 10 milhões e 300 de lucro acumulado, teremos também os 22 milhões e 500 mil reais. Agora, vamos imaginar que foram pagos nesse período aí, porque para o hotel funcionar não basta ter somente receita, você tem os funcionários trabalhando lá dentro. E esses funcionários receberam aí ao longo do nosso período 6 milhões de reais, os quais foram todos pagos à vista em dinheiro para os nossos funcionários. Como é que a gente vai trabalhar isso? Bom, se foi pago em dinheiro, vamos começar ali pelo caixa, que é o mais fácil. Se foi pago em dinheiro, saiu do caixa. Então, o caixa, em vez de 10 milhões e 700, passa a ter 4 milhões e 700 mil reais. Muito bem. E as despesas com salário são o quê? São gastos que ocorreram durante o ano, certo? Eu gastei a mão de obra que eu tinha ali disponível para mim. Portanto, eu vou fazer esse registro onde? Lá no DRE, que é onde eu coloco tudo que eu ganhei menos tudo que eu gastei. Se eu gastei 6 milhões com salário, eu tenho uma despesa ali com 6 milhões que entra no DRE e meu lucro passa a ser de 4 milhões e 300. Minha receita de 10.300 menos 6 milhões dá um lucro de 4.300, o qual deve ser atualizado ali no patrimônio líquido, o que muda a nossa situação do balanço. Então, agora nós temos um total do ativo de 16 milhões e meio e um passivo mais patrimônio líquido de 16 milhões e meio. Agora vamos supor que durante esse período aí analisado, tá? O nosso hotel funcionou aí, para funcionar, ele terceirizou o serviço com lavanderia e lavou lençóis, roupa de cama, guardanapos, enfim, uma série de tecidos que foram lavados pela lavanderia terceirizada. No entanto, nenhum deles foram pagos ainda. Para a contabilidade, a gente pode entender que durante esse período já foi gasto. Já incorreram essas despesas, elas apenas não foram pagas, certo? Isso é o que a gente chama na contabilidade de registro pelo regime de competência. Ou seja, não é porque eu não paguei que a despesa não aconteceu, ela aconteceu, eu simplesmente não paguei, certo? Se eu não paguei, então eu estou devendo. Devendo para quem? Para o senhor da lavanderia. Então, ele é um investidor? Não, ele é um terceiro. Então, a gente entra ali com uma contas a pagar para a lavanderia no valor de 2 milhões de reais. Eu estou devendo 2 milhões de reais para um terceiro. Quem é? A lavanderia. E como eu vinha dizendo, isso é uma despesa que ocorreu durante aquele ano. Eu simplesmente ainda não paguei, mas a despesa já aconteceu. Tá? Se ela já aconteceu, então ela foi um gasto. E se foi um gasto, eu tenho que registrar ali no meu DRE. Portanto, as minhas despesas que no DRE estavam em 6 milhões passa a ser de 8 milhões. Agora, o nosso lucro reduz ainda mais. Então, 10 milhões e 300 menos 8 milhões de despesas vai dar um lucro de 2 milhões e 300. Portanto, aquilo que a gente devia para a gente, no caso a empresa, devia para o investidor, que era um lucro acumulado de 4.300, não, agora passa a dever somente 2 milhões e 300 mil reais. Esse é o valor que o investidor tem direito a recuperar. Não necessariamente ele vai receber esse valor da empresa. A empresa pode muito bem pegar este valor e reinvestir na própria empresa. Ou às vezes a empresa pode nem ter este valor em caixa disponível, pode ainda estar para receber esse valor, então não teria nem como distribuir esse valor para os acionistas ou para os investidores através do pagamento de dividendos.
tá? Então a gente pode notar aqui que ao final do período nós temos dois relatórios. Temos um relatório que mostra o que a empresa tem e o que a empresa deve num determinado momento. O que ela tem é o ativo, com 4 milhões e 700 no caixa e 11 milhões e 800 imobilizado. E o que ela deve para terceiros? 2 milhões para o rapaz da lavanderia e 4 milhões para o banco. E para o investidor, o quanto ela deve? Ela deve os 8 milhões e 200 que o investidor colocou lá no começo da operação da empresa e deve mais 2 milhões e 300 de resultado que ela gerou com os recursos aportados pelo investidor. Ok? Então, essa situação que a gente coloca aí no ativo, passivo e patrimônio líquido é o que a gente chama do balanço patrimonial. E ele mostra, num determinado momento, o que a empresa tem e o que a empresa deve. O DRE, demonstrativo do resultado do exercício, ele vai mostrar o que a empresa ganhou e o que a empresa gastou num determinado período de tempo, que iniciou numa certa data e terminou numa outra data. Então, ao longo desse período que a gente conversou aqui, a empresa ganhou 10 milhões e 300 mil reais e teve uma despesa de 8 milhões, resultando num lucro de 2 milhões e 300 mil reais. Então, a contabilidade funciona mais ou menos desse modo, tá? E é importante aqui só fazer uma ressalva para que a gente não confunda nunca CPF com CNPJ. Uma empresa, ela tem um CNPJ, então por mais que o investidor seja um investidor único, seja uma empresa própria, essa empresa tem CNPJ e o CNPJ desse investidor vai sempre dever para o investidor que tem um CPF, ou pode até ser uma outra empresa, mas vamos pensar aqui no caso um CPF, tá? Ela vai dever para o investidor tudo aquilo que ele investiu, mais os resultados que ela gerou no período. Ok? Bom, vamos ficando então por aqui, ok? Agradeço então um pouco aí agradeço aí a paciência de vocês para ficar até aqui ouvindo um pouco sobre a contabilidade. Qualquer dúvida, podem mandar um e-mail para mim, tá aí embaixo, professor Francisco Burcas, é fburcas@finançasfacil.com, finanças sem ser cedilha, financas.com, sem BR. Entrem também no site www.finançasfacil.com e lá eu procuro falar um pouco aí sobre finanças, turismo e hotelaria. Coloco alguns artigos aí esporadicamente, vale a pena dar uma conferida, tem algum material de apoio também. Fiquem à vontade, mandem dúvidas, sugestões, perguntas e agradeço a todos. É isso.